Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre indicadores de prazos médio, que é mais um conteúdo da nossa disciplina de estrutura e análise das demonstrações contábeis. Então, vamos aqui para o compartilhamento do nosso arquivo. Bom, então nós vamos falar sobre os indicadores de prazos médios. Então, nosso objetivo, temos por objetivo aí conceituar, né, os indicadores de prazos médios, demonstrar as fórmulas e cálculos, né, com esses indicadores. Então, a gente vai fazer alguns cálculos aí também no final. Bom, só voltando àquele velho assunto, né, o que é análise das demonstrações contábeis, né? Então, o José Pereira da Silva sempre fala que é um processo de composição, né, de um todo, né, em partes, visando o exame aí dessas partes para entender aí as possibilidades, anormalidades ou as características das empresas, tá? Então, no caso da análise dos indicadores de prazo médios, né, se a gente pegar aqui o balanço patrimonial, o que interessa para nós aqui é apenas no ativo aqui, né, as contas a receber de clientes, os estoques, fornecedores no passivo circulante e na demonstração de resultado, a receita líquida e o custo dos produtos vendidos, né, custo dos serviços vendidos. Então, de todo o conjunto das demonstrações, apenas o que a gente vai analisar aqui são essas três contas aqui do balanço patrimonial, né, clientes, estoques, fornecedores. Na DRE, a gente vai precisar da receita e também do custo das mercadorias dos produtos vendidos. Então, observe que analisar uma parte. Entretanto, né, esses indicadores eles são muito importantes, né? A empresa tem que estar vigilante, né, em cima da gestão desses indicadores, porque é a má gestão desses indicadores aqui, desses grupos de conta aqui, ó, clientes, estoques e fornecedores, é que leva a empresa a entrar em dificuldade financeira e até mesmo vir a ter sua mortalidade, a sua falência. Então, é a gestão disso aqui que dá, que é onde que passa a vida, né, saudável financeira da empresa. Então, isso é muito importante, a análise desses indicadores, e a gente vai ver por quê. E são eles que vai definir, né, esses indicadores que vai definir a necessidade de capital de giro da empresa, o ciclo financeiro da empresa, e que é o ciclo de caixa. Então, é muito importante a análise e a gestão bem equilibrada desses indicadores aqui, tá bom? Bom, então, são também conhecidos como índice de rotação ou índice de prazo médio. Em termos de nomenclatura, em termos de fórmulas, é a mesma coisa que a gente já comentou. Dependendo do autor, ele vai usar uma nomenclatura diferente, né? Por exemplo, prazo médio de compras, prazo médio de compras. Porém, pode ser prazo médio de pagamento das compras dos fornecedores. Isso aqui é o prazo médio de pagamento dos fornecedores. Então, pode ter siglas diferentes, né? Aqui tá nas apresentações, elas vão aparecer, às vezes, de forma diferente. Então, não existe uma unanimidade nas fórmulas, né? Dependendo do autor, a fórmula diferencia da sua maneira de calcular, tá bom? Então, esse aqui é um modelo muito comum para empresas comerciais, né? Porque na indústria ela é um pouco diferente, né? Porque na indústria a gente tem vários estoques. A gente tem o estoque de matéria-prima, tem o estoque de produtos em fabricação, tem o estoque de produtos acabados, ou seja, os produtos prontos para venda, e ainda teria estoque de outros insumos, de materiais secundários. Então, eu teria vários estoques. Então, eu teria que analisar cada estoque desse individualmente. Então, por isso que existe essa variável de modelo para a indústria e modelo para o comércio, tá bom? Observe aqui que as nomenclaturas já ficaram um pouco diferentes, né? Bom, prazo médio de compras ou prazo médio de pagamento dos fornecedores, né? Então, ele é dado por essa fórmula aqui. Então, o que o prazo médio vai dizer? O prazo médio ele vai demonstrar qual é o tempo médio que a empresa leva para pagar os seus fornecedores em número de dias, tá? Então, a compra de mercadorias a prazo,
né? Aí a gente consegue calcular em quanto tempo, em média, a empresa leva para pagar os fornecedores. Esse indicador ele tem por princípio que quanto maior for o prazo médio, melhor é para a empresa. Quanto mais tempo a empresa tem para pagar os fornecedores, melhor para a empresa. Tá? Então, aqui aparece 360 dias. Vocês vão encontrar autor que usa 365 dias. Está valendo do mesmo jeito. Eu costumo, às vezes, né, não colocar 360 dias. Às vezes eu costumo colocar aqui número de dias do período. Por quê? Porque se esse balanço for um balanço semestral, aqui não vai ser 360 dias, vai ser 180 dias. Se for um balanço de 3 meses, aqui vai ser 90 dias. Tá? Se for de 4 meses, vai ser 120 dias. Então, aqui é o número de períodos, de dias do período compreendido na análise. Mas, no geral, né, os autores trazem aqui 360 dias, mas a gente tem que ter esse cuidado. Tá? Então, o prazo médio de fornecedores é dado pelo o saldo médio de fornecedores. Aí, o saldo médio de fornecedores existe assim: eu posso pegar o fornecedor de X1 mais o fornecedor de X2, dividir por 2, eu tenho a média. Tá? Porém, tem autor que fala, não, a média seria você pegar de janeiro a janeiro, somar e dividir por 12. Tá? Seria até o ideal. Ou outros simplesmente pegam aqui o saldo de fornecedores no final do período e faz a conta. Então, isso é muito relativo em relação ao autor que você vai seguir para adotar para você fazer o seu trabalho. Tá? Eu, geralmente, uso aqui o saldo médio, que seria o saldo do período anterior, final do período anterior, do período atual, somado dividido por 2. Tá? Montante de compras. Aqui tem um probleminha, né? Porque se eu for no balanço, eu consigo o saldo de fornecedores. Mas aonde que está o total das compras lá no balanço, na demonstração de resultado? Não existe, tá? Você não vai encontrar. Então, é preciso fazer um cálculo aí antes para definir qual é o montante de compras, tá? Bom, a gente vai ver já já. Quanto maior for o prazo médio de compras ou de pagamento dos fornecedores, melhor a situação da empresa, pois o fornecedor vai estar financiando, né, o capital de giro da empresa, vai estar financiando o estoque, o contas a receber de forma não onerosa, ou seja, sem cobrar juros. Né? Aqui, aquilo que eu comentei, né? Geralmente não, os demonstrativos contábeis não evidenciam o valor das compras. Então, é preciso usar um cálculozinho aí, que é essa fórmula aqui. Ó. As compras, ela é dada pelo custo da mercadoria vendida, mais o estoque final, ou seja, se eu estou fazendo do ano de 2021, eu vou pegar o custo de mercadoria do ano 2021, mais o estoque final de 2021, e subtrair o estoque do ano de 2020, que é o estoque e no início do ano, que é o estoque do final do ano anterior. Tá? Olha, tem uma lógica aqui, ó. Porque quando eu pego aqui o custo da mercadoria vendida, né? Significa, então, que toda a mercadoria que eu comprei e que eu vendi, é o custo dela. Mais o estoque final. O estoque final é a mercadoria que eu comprei nesse ano. Agora, o estoque inicial era a mercadoria que foi comprada no ano anterior, e ele está aqui dentro do CMV. Então, eu excluo o estoque inicial. Então, com isso, eu obtenho aí, com uma boa margem de segurança, o total das compras, né, que a empresa fez durante o ano. Então, dessa forma aqui, a gente obtém aí o valor das compras. Isso aqui é uma fórmula que deriva da famosa fórmula de calcular o CMV. Né? O CMV é estoque inicial mais compra menos estoque final. Tá? Bom, isso aqui é para comércio. Agora, na indústria, não posso aplicar isso aqui. Para a indústria, eu tenho que usar uma outra, né, como se diz, tem uma outra fórmula. Né? Aliás, essa mesma fórmula, porém, acrescentando alguma coisa. Por quê? Porque na compra, na indústria, né, essa fórmula ela não é adequada, porque no custo do produto vendido, a gente tem mercadoria, tem matéria-prima, tem insumos, né, secundários, material secundário, mas também tem mão de obra, tem energia elétrica, tem outros componentes que vão compor o produto, né, o custo de produção, que depois vai para o CPV. Aí eu vou usar CPV aqui. Então, nem todo o CPV na indústria ele é compra de matéria-prima que veio do estoque. Então, eu preciso usar uma outra variável, né, derivar essa fórmula aí,
pouco diferente, que é essa daqui, ó. Compras é igual ao CPV mais os estoques iniciais de matéria-prima, material secundário, menos os estoques finais de matéria-prima, material secundário, material acabado, multiplicado por 0,62, tá? Esse 0,62 ele é um indicador que está na literatura, tá? A literatura que diz que vamos dizer assim, chegou-se, né, através de alguns estudos, 0,62. Ah, mas isso vai representar fielmente o valor das compras? Na minha opinião, claro que não. Mas é uma forma de a gente fazer isso sem quando a gente não tem, né, a informação em loco. Então, o ideal era buscar na empresa, né, somar todas as compras lá no livro de entradas. Mas quando se está trabalhando com apenas as demonstrações contábeis, o recurso é isso aqui. Então, do total das compras aqui, apenas 62% é que representa realmente compra de insumos, de matéria-prima, material secundário e tudo isso aí. O restante seria outros componentes, como mão de obra, energia elétrica, coisa dessa natureza, que estaria aqui integrando aqui o total de custo de produto vendido. Tá? Então, para a indústria, se utiliza essa fórmula aqui. Tá bom? Bom, o outro indicador é o prazo médio dos estoques, né? Ou seja, esse prazo médio vai dizer o seguinte: olha, qual é o tempo em média que os estoques permanecem na prateleira? Qual o tempo médio que a empresa demora para vender os estoques? Né? Então, qual o tempo médio que a empresa leva para renovar esses estoques? Então, dado por essa fórmula, né? O saldo médio de estoques dividido pelos custos dos produtos vendidos, tá? Ou das mercadorias vendidas, né? Bom, a gente precisa entender a lógica da fórmula. Estoques, quando é vendido, ele se transforma em quê? Em custo, em CMV ou em CPV. Né? Então, tem uma lógica aqui. Ó. Isso aqui está muito relacionado com isso. Quanto mais a empresa vende, mais rápido a empresa vende, maior vai ser a soma dos custos dos produtos vendidos. Portanto, menor será o prazo médio. Tá? Então, isso aqui vai dar, então, o tempo médio que os estoques demoram para ser vendidos, ou seja, o tempo médio que eles permanecem nas prateleiras, ou o tempo médio que ele demora para ser renovados, para ser repostos. Tá? A mesma coisa eu digo aqui, olha, dependendo do autor, aqui vai ficar diferente. Então, o que é o saldo médio de estoques que eu adoto? Saldo médio do ano X1 mais estoque do ano X1 mais estoque do ano X2 dividido por 2, dá a média. Tá? O ideal seria pegar o estoque de cada final de cada mês do ano, aí teria a média. Seria interessante porque isso conseguiria pegar, por exemplo, as questões de sazonalidades. Né? Então, por exemplo, tem empresas que, vamos assim dizer, determinada época do ano, elas estocam bastante porque vai atender uma demanda aí determinada data. Então, por exemplo, indústria de chocolate, por exemplo. Né? Então, quando chega ali março, né, próximo ali a Páscoa, ela vai estocar bastante, vai produzir muito, vai comprar matéria-prima, vai produzir bastante chocolate, ovo de Páscoa, para depois colocar isso no mercado. Então, eu vou ter um pico de estoque e depois esse estoque vai voltar. Se eu pego a média do ano inteiro, seria capturada aí essa sazonalidade. Outra situação são empresas de brinquedo, por exemplo. Na época de Natal, Dia das Crianças, tem esses picos. Empresas que vendem artigos de julinos, né? Então, época de festa junina, essas empresas que trabalham com esses artigos vai ter pico. E assim, outros segmentos, né, que às vezes tem essa sazonalidade. Então, isso também seria capturado. Porém, a literatura traz sempre dessa forma. Para alguns, eles pegam apenas o final, o estoque final aqui, e divide pelo custo da mercadoria vendida ou custo de produtos vendidos, tá bom? Então, isso vai medir, em termos de tempo, né, em média, quantos dias os estoques permanecem na empresa. E aí, o outro indicador, aliás, ainda continuando, né? Então, o prazo médio de estoque, né? Então, vai indica em número de dias a média em que os estoques são renovados, ou seja, aquilo que eu já comentei. Aqui eu coloquei essa imagem só para vocês perceberem aqui, ó, que as nomenclaturas aqui já estão diferentes. Olha aqui, ó, clientes sobre vendas, fornecedores sobre custo de produto vendido, estoque sobre custo de produto vendido. Aqui está errado, na verdade. Aqui seria o valor das compras, tá?
Bom, o outro é o prazo médio de recebimento, ou seja, a empresa vende a prazo, depois quanto tempo ela demora para receber. Olha, então tem, ó, o tempo que o estoque demora para ser vendido, ser convertido em conta de cliente para depois ser recebido. Então, eu tenho aqui o prazo médio de recebimento das vendas a prazo. Então, ele é dado pelo saldo médio da conta clientes, ou contas a receber, ou duplicados a receber, dividido pela receita operacional. Aqui, no caso, seria mais indicada a receita operacional líquida, mas se pode encontrar também receita operacional bruta, né? Bruta, porque, na verdade, seria bruta. Mas, às vezes, você encontra autor que usa a receita líquida. Se você não tem a receita bruta, usa a receita líquida. Então, tem uma lógica aqui também. Ó. Toda venda a prazo que eu faço vai para cliente e vai para a receita. Então, quanto mais eu vendo, mais a minha receita aumenta. Né? Então, isso vai fazer com que o meu prazo médio de clientes ele reduza. Tá? Então, o prazo médio ele vai indicar o tempo médio que a empresa demora, né, para receber as vendas a prazo. Né? Então, esse indicador e o prazo médio de estoque, eles têm por lógica, por premissa que quanto menor o prazo, melhor para a empresa. Ou seja, quanto menor é o prazo que o tempo que os estoques permanecem na empresa, melhor para a empresa, porque ela tem um giro maior. Quanto menos prazo ela concede ao cliente, mais cedo o dinheiro entra no caixa. Por outro lado, quanto mais prazo eu tenho no fornecedor, mais tempo demora para que a empresa desembolse recursos para pagar os fornecedores. Então, essa é a lógica, tá? Então, eles não têm o mesmo sentido. E aí, dá para perceber que aqui que acontece o desequilíbrio financeiro da empresa, se a gestão desses prazos médios né, não for bem equilibradas, né? Estou deixando aqui um link aqui de um vídeo no YouTube, é só acessar, vocês já conseguem assistir aqui na própria apresentação, tá? Vale a pena porque são informações adicionais. Bom, com base nisso, então, a gente chega numa outra questão, que é aqui que começa a análise se afunilar. E aí o que a gente consegue, então, calcular o ciclo operacional. O que é o ciclo operacional? É o tempo médio em que a empresa leva desde comprar a mercadoria, vender e receber. Então, é o tempo que ela leva para fazer esse ciclo: comprar, vender, receber. Comprar, vender e receber. Então, esse é dado pela soma do prazo médio dos estoques mais o prazo médio de recebimento. Ou seja, comprar até vender, mensura-se o prazo médio de estoque. Vendeu até receber, mensura-se o prazo médio de recebimento. Então, é um intervalo de tempo decorrido entre o momento em que a empresa compra a matéria-prima ou a mercadoria, até o momento que ela vende até receber esse dinheiro relativo às vendas, tá? Então, é um período, em média, dado em número de dias, né, em que a empresa vai estar com seus recursos investidos em estoque e contas a receber. Então, não está com isso na mão, está lá ainda, vamos dizer assim, meio que engessado lá nos estoques e no contas a receber, tá? Então, nesse caso, enquanto ela não recebe, se ela não tem dinheiro, ela está precisando de aporte de capital de giro. Né? E aí, esse aporte de capital de giro deveria ser financiado pelos fornecedores, que concederia para ela um prazo maior do que o de estoque mais recebimento. Ou seja, o ideal é ela ter um prazo de fornecedor maior do que o ciclo operacional dela. Aí ela tem um bom equilíbrio financeiro. Tá? Então, é o ideal que a empresa consiga maximizar esse prazo junto aos fornecedores. Tá? Então, aí, isso vai dar o que a gente chama de ciclo operacional. Porém, o que é mais interessante a gente olhar aqui é o ciclo financeiro, que também é chamado de ciclo de caixa. Tá? Então, o ciclo financeiro ele vai representar, em termos de dias, em termos médios de dias, né, o tempo decorrido entre o momento em que a empresa paga o fornecedor dos produtos, das matérias-primas, das mercadorias, até o recebimento das vendas. Tá? Então, se o prazo de recebimento mais o prazo de estoque dá 60 dias e ela paga o fornecedor com 30 dias, ela vai ter um ciclo financeiro de 30 dias. Significa, então, que nesses 30 dias ela está dependendo de recursos de outra fonte, que não é do recebimento das vendas. Então, ela vai ter, ou ela tem que ter
capital próprio para isso, ou ela vai ter que buscar isso no mercado através de fontes onerosas. E aí começam, então, os problemas da empresa. Tá? Então, a apuração do ciclo financeiro vai evidenciar o prazo em que a empresa está financiando os seus clientes, ou seja, ela está dando prazo para o cliente e tem que pagar o fornecedor antes. Então, ela está financiando o cliente com recurso próprio ou está pegando recurso de terceiro, tá? Para financiar esse intervalo de tempo. Tá? Então, quanto maior for o ciclo financeiro e quanto mais ele aumenta, mais a empresa vai ter necessidade de obter recursos para financiar aí as suas atividades. E é isso que leva a empresa à dificuldade financeira, porque ela não tem, se ela não tem caixa para isso, ela vai ter que buscar de fontes onerosas. E isso vai provocar redução da rentabilidade em função de ter que pagar juros e pode levar a empresa à sua insolvência. Tá? Então, vamos ver aqui, só para recordar. Ciclo operacional. Ciclo operacional, prazo médio de estoque, mais o prazo médio de recebimento. Tá? O que é o ciclo operacional? Aliás, o ciclo financeiro. O ciclo financeiro é o prazo médio de estoque, mais o prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de compras ou de pagamentos do fornecedor. Ou o ciclo operacional, menos o prazo médio de pagamento de fornecedor, porque isso aqui é o ciclo operacional, está aqui, ó, tá? Bom, o que é o ciclo operacional? A empresa compra a mercadoria, matéria-prima, vai para a produção, produziu, ela vende, e isso gera recebimentos vai para o caixa. Então, esse ciclo aqui é o ciclo operacional, ou seja, comprar até produzir e vender, eu tenho o prazo médio dos estoques. Vendeu até receber, eu tenho um prazo médio do recebimento, e aí vai para o caixa, o ciclo se renova. Então, ele é constante, isso é dinâmico. Para a gente entender aqui, vamos uma figurinha aqui, ó. Ciclo operacional e número de dias. Então, do momento que a empresa compra a mercadoria até vender, a gente mede aqui o prazo médio de estoque. Do momento que ela vende até o momento que a empresa recebe essa venda, nós temos o prazo médio de recebimento. Do momento que ela compra a mercadoria, o estoque dela, e põe lá na prateleira, até ela pagar o fornecedor, nós temos o prazo médio de pagamento ou prazo médio de compras. Agora, do momento que ela paga o fornecedor até o momento que ela recebe as vendas, né? Ela recebe aqui as vendas, nós temos o quê? O ciclo financeiro. Então, observe aqui, numa situação dessa, a empresa tem um prazo médio de estoque, que daria aqui, ó. Então, o fornecedor estaria ainda financiando 100% do estoque dela. Porém, o fornecedor é pago aqui, ó. Então, até aqui, ó, daqui até aqui, esse pedacinho aqui, o fornecedor financiou o cliente para a empresa. Agora, daqui para cá, que é o ciclo financeiro, ó, quem financiou aqui o cliente? A empresa. Não tem fornecedor financiando. Então, nesse período aqui, é a necessidade de caixa dela. Se ela não tem uma folga financeira, ela vai ter que buscar recursos do mercado de fontes onerosas para esperar esse recebimento entrar no caixa aqui. Tá? Então, se isso aqui ele é crescente cada ano, a cada período, a empresa vai estar entrando em dificuldade financeira e ela vai entrar numa situação de insolvência. Então, aí, o ideal é o quê? Ou reduzir o prazo de clientes ou aumentar o prazo de fornecedor de forma tal que o ciclo financeiro se reduza, tá? Que ele se reduza. Então, esse período aqui, ó, que é o ciclo de caixa, que é o ciclo de necessidade de caixa da empresa. Tá? Então, essa figura ela representa isso. Bom, só para reforçar, né? Prazo médio de estoque é dado pelo saldo médio de estoque pelo custo das vendas pelo vezes número de dias, prazo médio de recebimento é o saldo médio de cliente, dividido pela receita, e o prazo médio de pagamentos, né, é o saldo de fornecedores dividido aí pelo montante de compras, tá? Só para recordar. Observe que aqui foi colocado no número de dias, já não foi colocado 360 dias. Isso aqui seria o ideal na fórmula, né? Porque o período aqui pode ser 6 meses, por exemplo. Aí aqui seria, então, 180 dias, tá? Bom,
Aqui nós temos, então, uma empresa, tá? Essa empresa aqui, o balanço é um pouco antigo, mas ela é interessante. Essa empresa aqui funcionou em Campo Grande, já faz tempo que ela fechou, e fiquei sabendo agora há pouco tempo que ela está indo embora do Brasil, que era o atacadista Macro, né? Que é uma empresa controlada por um grupo holandês, né? Por isso que ela é todo laranja, né? As cores do Macro. Então, esse aqui é o balanço do Macro. O Macro tinha uma característica interessante. Então, observe aqui no ativo que ele só tem estoque, ele só vende à vista, ele não vende a prazo, ó. Não vendia, né? A prazo. Então, ele só tem estoque, não tem cliente. Então, do ativo aqui, o que interessa para nós aqui é a conta estoque. No passivo, conta fornecedores. E aqui nós temos venda líquida, né? E o custo da mercadoria. Temos a receita e o custo da mercadoria vendida. Tá bom? O custo da mercadoria vendida. Então, vamos calcular isso aqui. Então, pegando aqui o prazo médio de compras do macro, né? Do macro, então nós temos fornecedores sobre montante de compras. Eu peguei lá o DRE dele, né? Peguei lá o CMV, o estoque do ano que a gente está analisando, o estoque do ano anterior deu aqui o montante de compra. Então, só voltando lá, ó, aqui o CMV, peguei o estoque atual e o estoque do ano anterior, ó, tá aqui, ó, 245, 528, 210, 275, 2.713. Aqui. 210, 275, 245, 528, então deu 2.748, 509 de compras, né? Tá aqui. Multiplicado aí por 360, porque se trata de um ano, peguei o saldo do fornecedor, então ele está pagando o fornecedor dele, ele estava pagando o fornecedor dele, em média, 48 dias de prazo, tá? Bom, ele não tem cliente, então não dá para calcular prazo médio de recebimento. Então, prazo médio de estoque dele, pegamos o estoque e o custo, está aqui o custo, ó, ele vendia o estoque dele à vista num prazo médio de 32 dias. Então, olha bem a situação aqui. Então, o ciclo operacional dele é 32 dias, 32 dias, 33 dias, e o ciclo financeiro dele é 32 dias do prazo de recebimento menos o prazo de pagamento, e ele ficava negativo 15 dias. O que quer dizer esse negativo aqui? Quer dizer que o macro, nesse caso aqui, ele comprava do fornecedor, punha a mercadoria na prateleira, vendia e recebia com 32 dias e ficava ainda com, em média, aí, 15 dias com o dinheiro no caixa até ele vir pagar o fornecedor, cujo prazo era de 48 dias. Então, é uma baita de uma sacada aqui, ó. Ou seja, o fornecedor aqui está financiando 100% dos estoques dele, sem cobrar juro, tá? E ainda ele ficava com o dinheiro do fornecedor aplicado no mercado financeiro, uma média aí de 15 dias, ganhando juros, para depois pagar o fornecedor. E isso fica muito visível aqui no balanço. Ó. Olha o volume de aplicações financeiras que ele tem aqui. Tá? São 102 milhões. Tá? Isso aqui está em milhares. Tá? Então, e olha o saldo de fornecedor, 369 milhões, ou seja, ele só compra a prazo e só vendia à vista, então era uma baita de uma sacada para eles. Então, por isso que o ciclo financeiro dele é negativo em 15 dias. Então, olha aqui, ó, ele compra, vende e recebe à vista aqui, ó, com 32 dias, compra e só vai pagar depois de 48 dias, ó. Então, ele recebeu aqui, ó, ele ficou aqui, ó, todo esse período aqui, ó, de 15 dias com o dinheiro aplicado no mercado financeiro. É uma baita da sacada, tá? Então, aí ele tem equilíbrio financeiro. Agora, por outro lado, se você pegar esse balanço aqui e calcular o índice de liquidez corrente dele, dá 0,89. Aí você fala, pô, então o macro quer dizer que se o macro não consegue pagar as contas dele? Não é isso que quer dizer. Então, é muito relativo você olhar a liquidez do ponto de vista só pelo indicador. Tá? Então, se eu pegar aqui liquidez corrente, né? Se eu pegar 413 aqui, vou até calcular. Ó. 413
887 dividido pelo passivo circulante, 515, 153, dá 0,80. Tá? Então, significa que, se ele vendesse aqui todo o circulante dele, ele não conseguiria pagar o passivo circulante dele. Então, ele tem 80 centavos de ativo circulante para cada R$ 1 de dívida de curto prazo. Aí você fala, mas então essa empresa está em dificuldade. Não, é característica do segmento de atacado. Se você pegar aí o balanço do atacadão aí, vai dar mais ou menos isso aí, tá? Mais ou menos isso. Pode fazer. Então, é característico de segmento. Ou seja, por quê? Porque sempre compra a prazo e procura sempre vender à vista. Né? E sempre procura um prazo maior do que o prazo. Aliás, não tem nem prazo de venda, só é tudo à vista. Sempre busca muito comprar no prazo maior. Como são empresas que têm um poder de compra muito grande, em função do volume que eles compram, eles conseguem negociar prazo maior aí com os fornecedores. Quanto menor for o fornecedor, mais poder ele tem frente a esse fornecedor. E mais prazo ele vai conseguir arrancar desse fornecedor. Então, grandes, né, empresas que têm muito poder de compra acabam negociando melhores prazos com seus fornecedores. Tá? Então, tem os pesos aí. Né? Então, agora, como se diz, o cara da conveniência lá do bairro não consegue comprar Coca-Cola no mesmo prazo que um atacadista desse compra. Por quê? Porque a Coca-Cola impõe as condições para a conveniência do bairro. Agora, para um atacadão, né, um Fortes, um Açaí, a conversa é um pouco diferente. Tá? Então, são pesos pesados. Então, essas empresas levam vantagem justamente em conseguir prazo maior. Tá? Então, era isso que a gente tinha para falar. Tá? Espero que, né, tenha um bom aproveito aí do que foi falado aqui.